Bom dia, bem-vindo ao meu canal, ubiratangel.com.br, um canal que trabalha aí com conteúdos ligados à área de administração. E hoje nós vamos começar uma série de videoaulas muito interessantes sobre o livro A Arte da Guerra, do autor Sun Tzu. É um livro muito pedido aí entre os internautas, entre os assinantes, e já me pediram mais de uma dezena de vezes. E hoje eu vou começar essa série então, certo? Antes de nós começarmos o livro propriamente dito, nós precisamos trabalhar com dois conceitos aí que são fundamentais para a compreensão do livro, sem os quais, e esse é um dos motivos principais, muita gente não entende a essência do livro, certo? Essas duas palavras não aparecem diretamente com muita frequência no livro, mas em termos conceituais elas estão presentes o tempo todo. Ou seja, não tem a citação da palavra direta, mas o tempo todo o conceito, a ideia da palavra está lá. Que são a estratégia e a tática. É óbvio que o livro, o nome já diz, trata de guerra, a arte da guerra. Quem joga aí o mínimo de videogame ou já viu algum filme sobre guerra, sabe que essas duas palavras sempre estão presentes. Tática e estratégia. Não tem como você assistir um filme ou ler um livro sobre guerra e não ver citada textualmente essas duas palavras. A estratégia do inimigo, a tática do inimigo, a minha tática, a minha estratégia e por aí vai. Então nesse vídeo inicial eu vou trabalhar essas duas palavrinhas e você vai entender de maneira clara e inquestionável o significado delas e a importância delas. Então vamos para a primeira, né? A estratégia. Então é bem simples, essa palavra é muito mais comum. Tem uma grande cena do filme Tropa de Elite, onde está lá o nosso querido Capitão Nascimento falando sobre estratégia, né? Então tá lá, estratégia é uma palavra com origem do termo grego estratégia, que significa plano, método, manobras ou estratagemas usados para alcançar um objetivo ou um resultado. Então basicamente a palavra estratégia quer dizer um plano. Então quem tem uma estratégia tem um plano, certo? Não tem segredo nisso. Aí eu tenho uma estratégia para passar no vestibular. Significa que você tem um plano. Eu tenho uma estratégia para arrumar um emprego. Eu tenho um plano. Eu tenho uma estratégia para casar. Eu tenho um plano. Nada demais nisso. Então nós vamos traduzir isso bem claro com objetivos diretos. Então quem tem um plano tem um objetivo direto. Então quem inicia uma guerra, o plano básico, a estratégia básica é ganhar a guerra. Não há muito segredo nisso. Então, o primeiro passo da guerra é ter um plano, se possível, previamente. Porque ninguém entra em guerra de um dia. A guerra é um processo que inicia-se na política, ou seja, na conversa, no diálogo. E caso essa conversa, esse diálogo gere um impasse, o próximo passo é o contato físico e o conflito. Então, ninguém inicia uma guerra de um dia para a noite. Então, é óbvio que se tem um plano diante disso. Agora, estabelecido o plano, que é ganhar a guerra, o objetivo direto, esse ganho nunca repito, o ganho de uma guerra nunca é medido em termos exatos. Você nunca sabe quanto vai custar uma guerra. Por quê? Porque ela não depende de você de uma maneira unilateral. É o seu movimento mais o movimento do seu oponente. Você se movimenta para o lado esquerdo, o oponente se movimenta para o lado esquerdo, você vai para o lado direito, o inimigo tende a acompanhar seus movimentos e ele sabe que é preciso causar o maior dano possível para que a guerra seja desvantajosa e a paz seja uma alternativa viável. Então, quando o custo da guerra é muito alto, a paz é um caminho mais viável. Então você tem que no seu inimigo, e o seu inimigo pensa a mesma coisa,
infligir sérios danos na sua capacidade de ação, para que a guerra fique com custo muito alto e ele desista e parta para a paz. Então essa é uma estratégia comum nas guerras, deixar o custo da guerra alto a ponto do inimigo desistir. Então nós temos esses dois termos quando você estabelece uma estratégia: o custo e o tempo. O quanto vai me custar essa guerra e o quanto tempo eu posso estar nela, porque você não sabe se tem outros inimigos esperando que esse tempo se prolongue para aproveitar essa oportunidade e fazer guerra também, ou outras pessoas se preparando para fazer guerra com você também. Então nós entendemos aqui, toda guerra demanda estratégia e tática. Nós estamos trabalhando com a palavra estratégia. A estratégia demanda objetivos diretos, ou seja, quando eu entro numa guerra, meu objetivo, meu plano é ganhar a guerra. Para eu ganhar a guerra, eu tenho que avaliar bem o que significa custos e o tempo. Porque o custo demanda recurso. Quantos soldados eu tenho disponíveis para gastar? A palavra é essa mesmo, gastar, porque você vai ter mortes envolvidas nessa guerra. Quanto eu tenho de recurso para gastar nessa guerra? Tanques, armas, gasolina, toda uma série de abastecimentos. Eu vou diminuir a produção industrial, eu vou diminuir a produção interna, os mantimentos. Pode haver fome atrás das linhas de guerra. Tem toda uma série de custos que é preciso levar. E quanto tempo eu consigo sustentar essa. Então isso trata só de estratégia. Então quando alguém vai começar uma guerra, ele tem que colocar isso na ponta do papel. Porque se o tempo for demais e os recursos forem muito dispendiosos, muito caros, você não vai conseguir infligir no inimigo uma rendição incondicional. O que vem a ser isso? Uma rendição incondicional. O nome já diz. O inimigo derrotado, então você estabeleceu guerra contra alguém, esse alguém que você derrotou não vai poder impor condições para se render. Ele não impõe condições, ou seja, você pode adentrar no campo inimigo e tirar o espólio, ou seja, tomar dele o que você bem entender, porque a capacidade de resistência dele foi esgotada. Então toda vitória completa, ela implica numa rendição incondicional, ou seja, a pessoa fala assim, fui derrotado e não tenho mais resistência a oferecer. Traduzindo isso, por exemplo, você vai numa entrevista de emprego e a sua estratégia é conseguir a vaga de emprego, mas você impressiona tanto o entrevistador que ele chega e propõe, o quanto você quer ganhar. Então não é o salário pretendido, é o quanto você quer ganhar, porque ele já decidiu que você vai ser contratado. Você impõe o preço, eu só vou para a sua empresa por tal. Essa é uma vitória incondicional. O outro lado não impõe condições, quem impõe condições é você. É o chamado mando de campo. Eu tenho um mando de campo. Então, no livro, ele orienta o leitor sempre a buscar uma vitória incondicional. O objetivo central é ter uma vitória incondicional. Para isso, os custos da guerra têm que estar adequados, ou seja, o quanto você está disposto a gastar em termos de soldado, equipamento, população civil, tem que estar adequado ao tempo. Ou seja, se o inimigo levar você a uma guerra de 2 anos, você tem recurso para 2 anos. Aliás, o ideal é ter para 3. Se levar para 3, você tem que ter recurso para 5 e por aí vai. Então, a estratégia é essa. Ela envolve recursos e tempo, custos e tempo. Porque os custos e o tempo vai decidir se a sua vitória vai ser condicional, ou seja, o inimigo mesmo derrotado vai poder impor condições, ou incondicional, o inimigo não vai impor condições. Então, seus objetivos, que é vencer completamente a guerra, foram alcançados.
Agora no próximo vídeo nós vamos falar sobre tática. Então nesse vídeo você ouviu a explicação sobre estratégia, os objetivos diretos. Então você viu que qualquer um consegue estabelecer objetivos diretos. Agora a vitória condicional ou incondicional já é um outro aspecto que a gente vai trabalhar mais para frente. Então estratégia não é difícil de fazer. Agora a tática é outra história. Mas eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais.